O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, temos então a alegria hoje de celebrar em uma só festa os méritos de todos os santos, como diz a liturgia. Os santos que são para nós luzeiros que Deus deixou nesta terra, ou que passaram por esta terra, mas cuja influência permanece pelos séculos, para nos guiar no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas dúvidas, pelos seus exemplos de vida, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Os justos, diz a Sagrada Escritura, brilharão como os astros no firmamento. Então nós podemos dizer que todos aqueles que foram justos brilham de certo modo ainda para nós, mostram-nos o caminho que nós queremos trilhar, que é exatamente o caminho das bem-aventuranças. Eles são santos porque assumiram este projeto de Jesus. As bem-aventuranças são o retrato perfeito da alma de Cristo. Tudo aquilo que Cristo foi, Ele ensinou. Ele nunca falou uma coisa sem antes tê-la feito. Bem-aventurados. Ele vai proclamar hoje estas 8 bem-aventuranças. Mas quem mais do que o Cristo é pobre em espírito? Ele que sendo Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, como diz o apóstolo Paulo, mas ao contrário, esvaziou-se, tornou-se pobre. É o mistério do aniquilamento de Deus, da kenosis, no grego de Deus. Ou seja, Deus, o êxodo de Deus, Deus que sai da sua glória e entra na nossa história. O êxodo de Deus, a saída de Deus da sua glória para vir tocar a nossa humanidade ferida, pecadora, triste, infeliz, para elevá-la à condição também de humanidade que pode se tornar bem-aventurada, quer dizer feliz. Quem mais do que o Cristo foi afligido no seu corpo, com as traições, com os sofrimentos, na sua alma também, no seu coração, no Horto das Oliveiras, a angústia terrível de encontrar-se diante da sua missão e não poder nem ser consolado pelos seus amigos que dormiam. Quem mais do que ele foi faminto e sedento de justiça? Quem mais do que o Senhor soube amar com entranhas de misericórdia e de ternura? Quem mais do que o Cristo olhava todas as criaturas com um olhar de pureza, puro de coração? Este olhar purificado e purificador que é o olhar de Cristo. Quem mais promoveu a paz do que o Senhor? Príncipe da paz será chamado. Quem mais foi perseguido por causa da justiça, senão o próprio Senhor?
e mais injuriado, caluniado. Dele se disse mentiras por causa do reino de Deus. Então, as bem-aventuranças são o espelho daquilo que Jesus viveu, é o retrato da alma de Cristo. E todos aqueles que querem ser cristãos, todos aqueles que querem entrar na escola de Jesus, têm esta cartilha na sua frente, ou tem este plano de caminho, tem este mapa para seguir, o caminho das bem-aventuranças, a misericórdia, a bondade, o despojamento, a fraternidade, enfim, tudo aquilo que as bem-aventuranças tão bem anunciam. Os santos são, portanto, todos aqueles, sem exceção, que procuraram viver este caminho e já foram assumidos por Deus no seu coração. É claro que há alguns santos que têm uma missão especial na igreja, uma missão que irradia muitas pessoas, uma missão que alcança muitas pessoas em vários lugares. Mas há outros santos, e talvez sobre estes nós deveríamos refletir mais hoje, há outros santos anônimos, às vezes aqueles que apenas algumas pessoas conhecem, que nós apenas conhecemos, mas que se santificaram seguindo o caminho de Jesus. Eles não terão altares construídos em seus nomes, eles não terão igrejas edificadas em sua honra, mas eles estão no único altar que importa estar para todo santo, sejam os grandes santos, os grandes luminares da igreja que tiveram uma missão especial, que foram chamados por Deus para irradiar a muitos, ou sejam aqueles anônimos que partilharam uma vida simples em suas famílias, mas que ficaram conhecidos pela sua bondade, pela sua ardente caridade, pela sua virtude no meio das provações, a sua fortaleza, pelo seu sentido de retidão, pelo seu sentido de justiça. São bons pais de família, mães de família, bons filhos, bons profissionais, bons religiosos, boas religiosas, bons leigos engajados na sua igreja, bons cristãos, bons cidadãos neste mundo, cuja vida não faz nenhum estardalhaço, mas ela acontece no cotidiano, na simplicidade de um lar, mas ali ele irradia na sua família, ou irradia esta presença santificada junto aos seus familiares, ou aos seus amigos, ou ao seu círculo social. Quer dizer, é uma pessoa que, o santo é uma pessoa que vive já agora esta experiência do céu, esta experiência de ser feliz, e não é esta felicidade fácil que o mundo apresenta e tira, porque o mundo é assim, ele dá com uma mão e com a outra tira mais do que deu. É a felicidade que brota do encontro com Deus, e aí nós podemos dizer, é a bem-aventurança. É a alegria que ninguém pode retirar de nós. Então, todos nós estamos a caminho da santidade, todos nós somos chamados a viver esta experiência de Jesus e a nos santificarmos. É o pedido de Cristo: sede santos como vosso Pai que está no céu é santo. Então nós temos um convite, nós temos um chamado para colocar em prática a palavra de Jesus, colocar em prática o seu evangelho. E aí nós vamos nos tornando felizes, mas uma felicidade profunda, uma felicidade que mesmo em meio às dificuldades, em meio às dúvidas, em meio às vezes aos sofrimentos, nós mantemos a alegria, porque não é uma felicidade que alguém pode nos tirar, mas é uma felicidade, é uma alegria que vem de dentro. Eu vos contei todas estas coisas de Jesus, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Trata-se aqui de uma alegria plena, não é uma alegria
que vem e vai, que nos é dada e nos é tirada, mas é uma alegria que permanece porque os dons de Deus são irrevogáveis, né? São Paulo já fala disso. Deus não nos dá uma coisa hoje, ao contrário do mundo, que nos dá uma coisa e nos tira outra. O que Deus nos dá, Ele nos dá de modo irrevogável, nos dá para sempre. E o que Ele nos deu em primeiro lugar foi o chamado à vida e depois o chamado à santidade pelo batismo. Então hoje nós nos lembramos de modo especial daqueles santos e santas que não têm os seus nomes escritos nos altares e nem têm igrejas erguidas em suas honras, em sua honra, mas estão onde ninguém pode tirá-los de lá, estão no coração de Deus. Porque no fundo, irmãos e irmãs, os altares são menos para os santos e mais para nós. Quer dizer com isso, que os santos estão nos altares não porque eles precisem estar nos altares, porque onde eles estão é muito melhor do que os altares da terra. Os altares da terra são construídos por nós, e somos nós que necessitamos destes altares para olhar e para perceber o exemplo da vida destes santos, daqueles que antes de nós trilharam o mesmo caminho de Jesus e se santificaram. Então nós olhamos os santos que estão nos altares, os santos dos quais temos as imagens na nossa igreja, ou em outras igrejas quaisquer em que entrarmos, nós nos dirigimos a eles, a estas imagens com devoção, sabendo que a nossa prece não se detém na imagem, mas naquele que ela representa naturalmente, como nos ensina a doutrina, né, da igreja. Então, estes santos aos quais nós dedicamos altares e esculpimos as suas imagens, eles são aqueles que estão inscritos, né, no rol dos santos da igreja. São os canonizados. A palavra cânon quer dizer a lista, né? São aqueles que estão oficialmente nomeados, listados pela igreja, canonizados e apresentados ao mundo como um exemplo. Então, somos nós que temos necessidade dos altares, para olharmos, para compreendermos, para sabermos a vida dos santos, o seu exemplo, as suas palavras, os seus ensinamentos. Mas eles já estão na glória, eles já estão na Jerusalém celeste, e é de lá que vão intercedendo por nós. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós queremos, olhando os exemplos de tantos santos e santas de Deus, esta multidão que não se pode contar, da qual fala o Apocalipse, esta grande multidão de todas as raças e nações, de todas as classes e tribos, que já foram, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso já entraram na glória de Deus, ou seja, se lavaram da graça santificadora de Cristo. Nós nos unimos a eles para rezar e para pedir, eles que contemplam a Deus face a face, nós pedimos que eles rezem a Deus por nós. E enquanto nós vamos caminhando, tentando também seguir os seus ensinamentos, né, os ensinamentos dos santos, suas palavras e os seus exemplos. E que eles continuem a interceder junto ao trono de Deus por todos nós, para que finalmente um dia, terminada a nossa caminhada nesta terra, nós possamos entrar definitivamente no único altar que nos interessa, que é o coração de Deus. Então aí, neste dia, irmãos e irmãs, esta festa será também a nossa festa. Que assim seja. Amém.